Pérolas de Esperança, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 16, Autocura. A infinita bondade de Deus não anula a sua infinita justiça. Quem pretende se curar em definitivo de suas doenças deve se imbuir dos mais nobres propósitos e investir em conhecimentos transcendentes, a fim de pautar a vida dentro das leis que disciplinam a trajetória do espírito, levando-o paulatinamente a seguir o fluxo da correnteza da vida. Quem não se enquadra no funcionamento orgânico do universo poderá recorrer às mais avançadas terapias, mas só obterá sucesso pleno mesmo com todo o avanço científico-tecnológico, se estiver de acordo com as leis do Supremo Legislador. Façamos o quanto antes uma catarse como início de nosso refazimento. De agora em diante, com a Terra sob a vibração de Aquário. Após a varredura apocalíptica, nessa fase de transição planetária que a humanidade está passando, os terapeutas serão dotados do dom divino de curar almas, despertando nelas os seus divinos atributos, a fim de que elas despertem o seu Deus interior e se autocurem. Curem os seus corpos, as suas chagas. Até aqui, de modo geral, a biologia da maioria dos terapeutas se sobrepôs à sua ideologia. Após a seleção final, a ideologia sobrepor-se-á à biologia, pois médicos e terapeutas serão médios intuitivos. Eles perceberão o lado oculto das doenças, o que os levará a cuidar do binômio corpo-alma. Nas pesquisas, terminará a supremacia da forma material, que é periférica, e predominará a intimidade da essência, da alma imortal e eterna. Com a nova ciência biomédica, pesquisando as causas das doenças, os cientistas pedagogicamente orientarão a sociedade a seguir harmonicamente as sábias e irrefutáveis leis da vida, sem titubear, convicta de que toda ação gera reação e que as vidas biológicas continuarão em outras reencarnações. Os médicos também serão cientistas pedagogos da orientação na conduta humana. Em função do nosso atual grau de evolução espiritual, já não comungamos com o pecado original, conforme citação bíblica. No entanto, devido aos registros negativos no subconsciente, ou inconsciente profundo de milenar passado, milhões de pessoas adoecem e outras tantas desencarnam antes do tempo, em função da desarmonia psíquica gerada pela má vida sexual. Uma vez que a espiritualidade superior enaltece a vida sexual entre pessoas sensíveis e disciplinadas, é de bom alvitre reciclar os nossos ultrapassados conceitos e colocarmos sacralidade e emoção crística no ato sexual, conceptivo e humano. Certo é que, em todas as épocas, a concepção humana se deu por intermédio da sublimidade do ato sexual, mas os milênios não foram suficientes para apagar conceitos ultrapassados, razão porque muitos ainda admitem o pecado original. Os espíritos terrenos mais evoluídos sabem que a comunhão sexual é fator importantíssimo para a harmonia das criaturas. As pessoas sexualmente realizadas são mais pacíficas, mais leves e portadoras da voz da mansuetude sem pieguismos. Enquanto que, quando temos a energia libidinosa em desarmonia, damos vazão à vingança, à crueldade, à agressão física ou verbal. Em sendo um bom percentual de nossas doenças causadas pela nossa má vida afetiva sexual, é salutar e divino, pois assim Deus nos criou, que nos esforcemos para manter o convívio sexual em nível elevado, convictos de que, além de estarmos a serviço da vida, através da procriação, estamos também mantendo o nosso equilíbrio psicofísico. Quando, por evolução espiritual, já não comungamos com o sexo pecado, a troca de energias através do ato sexual, devido à diferença de polaridades, é benfazeja e auxilia na manutenção da saúde da alma e do corpo.
mantém a alegria e produz efeitos especiais, fazendo com que as pessoas sejam mais expressivas, com brilho nos olhos e no rosto, e, sobretudo, bem-humoradas. A carícia entre duas pessoas espiritualmente saudáveis, acompanhada da conversão amorosa, é de alta relevância para acelerar as regiões do cérebro responsáveis pela produção dos hormônios e demais substâncias que auxiliam no bom desempenho do ato sexual. Assim, quando a pessoa apenas tem o conúbio sem a preparação emocional, permanece insaciável, agressiva, desarmonizada, frustradas. São pessoas empenhadas com a quantidade em detrimento da qualidade. Devido à frustrante vida sexual da maioria das mulheres, que, embora pratiquem o ato, não têm realização por falta do sagrado orgasmo, surgem muitas doenças, principalmente na região sacra, nas mamas e na tireoide. A ciência experimental, valendo-se de tecnologia cada vez mais avançada, deverá nos esclarecer, de agora em diante, quanto aos efeitos maravilhosos produzidos em um ato de amor através da função sexual, quando os casais atingem o clímax da coabitação e as energias são exteriorizadas, formando lindíssimos campos luminosos que se propagam saindo do plexo solar. Por razões kármicas ou de qualquer outra natureza, quem não tem vida sexual deve exercitar a capacidade de se projetar para o eternamente novo, para o eterno vir a ser, elaborando as mais ricas paisagens de beleza e harmonia, evitando assim contrair doenças devido à falta de realizações advindas da vida afetiva. Também a prática da caridade desinteressada é excelente atenuante. Em função da lei dos opostos, o relacionamento afetivo sexual patrocina o equilíbrio emocional quando não há conflito entre a polaridade física e a psicológica das pessoas. Justifica-se assim o fato de muitas pessoas, embora com exacerbada prática sexual, não demonstrarem sentimentos de alegria real, saúde comportamental nem harmonia íntima no cotidiano. Muitas maquiam uma falsa alegria para disfarçar os seus conflitos íntimos. Terapeutas para auxiliar na cura do corpo biológico existem nos 4 cantos do mundo. No entanto, faltam terapeutas pedagogos que ensinem à sociedade, baseados na lei de ação e reação, a se conduzir diante das leis da vida de maneira mais sensata, a fim de evitar desarmonias íntimas e as consequentes doenças. Estamos adentrando o 3º milênio cristão sob a égide de Aquário, para, durante o próximo mês sideral de 2160 anos terreno, desenvolvermos as nossas potencialidades interiores na era do mentalismo. Bom percentual das doenças humanas advém da pedagogia ultrapassada do nosso mundo, a qual já deveria estar arquivada nos museus para, quando olhássemos para trás, recordando a nossa história, pudéssemos nos lembrar da fase de infantilidade espiritual terrena. Atualmente, quando a humanidade vislumbra no horizonte um novo sol clareando a mente dos administradores do planeta, o Evangelho do Nazareno Mestre baila na consciência de todos. E todos sabem que chegou o momento de a criatura dar sentido crístico à vida. Com o Evangelho norteando a conduta humana, as doenças serão progressivamente extintas. Uma vez que tudo é comunicante no universo, de qualquer parte de nosso mundo que surgir a primeira ideia crística, os ventos encarregar-se-ão de levá-las a todos os quadrantes da Terra. A mensagem que, pedagogicamente, preparem o homem-espécie para pautar a existência seguindo os princípios éticos morais implantados por Jesus de Nazaré. Sejamos esses vanguardeiros. Sejamos os responsáveis pela gênese da ideia de reformulação de valores em benefício da humanidade e do planeta, convictos de que a própria natureza agirá positivamente em benefício dessa causa e encarregar-se-á de fazê-lo chegar à mente e ao coração dos homens dos 4 cantos do mundo.
aqueles que têm o poder de decisão, os administradores do planeta Terra. Com os novos homens da administração planetária formando o corpo docente da sociedade, a justiça social deixará de ser assunto de palco embasando os discursos de conveniência e passará a ser uma realidade, de forma que todos vivam com dignidade, seguindo o princípio crístico da vida sem a miséria socioeconômica. Já é possível imaginarmos os próximos passos da sociedade, quando todos, de todos os cantos do mundo, adotarem a mensagem universal contida no Evangelho do Sublime Mestre, Jesus de Nazaré, para aplicá-la na vida, tendo em vista que o Evangelho, na pauta da vida, é o melhor remédio para a autocura. Atualmente, a biologia de parte dos homens terrenos fornece condições para eles assumirem lideranças de cunho moral, ensinando as criaturas distraídas quanto às leis do imponderável, a melhorar a maneira de viver. Sabemos que não se devem atirar pérolas aos porcos, pois se a tessitura perispiritual for de energias muito densas, primárias, a biologia não terá condições evolutivas para recepcionar a mensagem evangélica do Nazareno Mestre. Mesmo assim, perseverar é mister dos convictos, conforme Lucas 8, 5, 8. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando a semente caiu, alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sob pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com elas, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Observemos que o perseverante semeador só obteve sucesso após lançar a 4ª porção de sementes. Portanto, não nos alimentemos do imediatismo. Os adventos crísticos afirmam e confirmam quanto à pluralidade dos mundos habitados por espíritos encarnados. Neste momento, a Terra se encontra em fase de transição de escola primária para secundária, mundo de provas e expiação para regeneração e progresso. Com a sociedade mais esclarecida quanto a esses itens, os terráqueos serão muito mais fraternos e solidários, demonstrando compreensão quanto ao sentido sagrado da vida, passando a se empenhar em criar condições de forma que todos vivam com dignidade. Com a convivência intraterrena, interplanetária, interconstelatória, intergaláctica, etc., os terráqueos falarão e ouvirão com o coração, considerando que os espíritos recalcitrantes que negligenciaram a proposta evangélica de Jesus, a essa altura, foram exilados para outras moradas do Pai. Consequentemente, os que na Terra permanecerem em melhores condições espirituais implantarão nova pedagogia para a sociedade terrena, fazendo parte da grade curricular dos educandários o item, a pluralidade dos mundos habitados. Em uma escola secundária, com alunos mais esclarecidos quanto às leis da criação, os acertos irão gradualmente suplantando os erros e, como resultado, gerando menos karmas negativos. Os valores humanos serão reavaliados, uma vez que a ganância dos incipientes irá perdendo seus elos energéticos, pois os tesouros celestes estarão se sobrepondo aos terrestres. Como consequência, infligiremos menos os estatutos da vida. A resultante será menos doença, até não gerarmos mais karmas negativos. Para a autocura, é necessário que, em nós, haja mudança de conduta diante da lei de causa e efeito, pois sem mérito não há salvação, não há cura definitiva. Em sendo Jesus o nosso modelo e guia, reportemo-nos àquelas tardes quando ele, sobre um monte, fazia o seu sermão. 20 séculos passaram, mas ainda é possível vermos, com os olhos da imaginação, a beleza daqueles inusitados instantes, sentirmos a brisa suave que tocava em nossos rostos.
ouvirmos as melodias de procedência divina gerada pelos anjos da música, percebermos focos policrômicos na ambiência produzidos pelos grandes iluminados. Lembranças do ar que respirávamos, impregnados com perfumes de origem nirvânica e que evolavam no espaço. Enfim, um banquete de bênçãos criados pelos anjos do Autor da vida à volta das assembleias onde Jesus pregava. Mantenhamos os mais crísticos panoramas mentais, a fim de nos mantermos sintonizados com a eterna pulsação da vida, o que nos propiciará harmonia, alegria, bem-estar e a consequente saúde da alma e do corpo. Assim, fica mais fácil a nossa autocura. Refletamos sobre o que consta em Marcos 6,56. E onde quer que ele entrava, fosse nas cidades e nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar, ao menos na orla de seu vestido. E todos que nele tocavam, saravam. Curar alguém é um ato de amor. Autocurarmos-nos é descobrir Deus em nós e atribuir ao nosso corpo o sentido de sacralidade. É reconhecermos que somos capazes de, com a nossa luminosa mente, penetrar nas dimensões rarefeitas habitadas por espíritos superiores, cujas energias são permanentes emanações do hálito da vida, que restabelecem as forças da alma e curam os nossos corpos. É nos ligarmos emocionalmente aos grandes luminares, hábeis manipuladores das energias da criação. Para nossa autoimantação, convidemos Lucas para nos magnetizar com energias mantenedoras da saúde psicossomática. Desenhamos São Lucas em nossa tela mental e, junto com ele, as equipes de espíritos ligadas às curas espirituais em todo o planeta. Associando a força e energia da fé que Lucas tem no Deus Supremo, a sua força interior e também a sua crística emoção por representar Jesus, deduzamos antecipadamente o campo luminescente em torno dele e de seus companheiros. Idealizemos pessoas de mão dadas, formando uma potente corrente protetoras e Lucas no centro do círculo, fazendo a ligação com o Nazareno Mestre. No sagrado ambiente, ouve-se suave e harmônica música cantada por um coral de devas, enquanto Lucas, sintonizado com Jesus, convida as pessoas para um energizante abraço. À medida que ele vai abraçando as pessoas, percebe-se a presença de uma falange de espíritos luminosos, formando hálitos de luzes com as cores do arco-íris, fazendo uma transfusão de energias através do plexo solar de Lucas e de cada pessoa. É divinal o quadro. É lindíssimo e emocionante ver Lucas canalizando energias em benefício de seus semelhantes. É magnífico vê-lo acendendo a chama crítica das pessoas. Em meio aos devas, surge bailando no ar uma devir de fascinante beleza e aura resplandecente. Em seus graciosos movimentos, sincronizados com a música do coral, ela espalha na sacrossanta ambiência perfumes de procedência edênica. Agora, consideramos que somos o que pensamos, entregue-se à paisagem mental que você criou e sinta o seu corpo metamorfoseado em luzes ao ser abraçados por Lucas. Sinta penetrar em energias vivificadoras por todos os poros de seu corpo. Sinta a sua consciência se expandindo, a frequência de seus chakras aumentando. Sinta Deus. Convictamente, coloque vida em sua voz e fale para todas as células do seu corpo ouvir. Eu sou. Eu sou essência de Deus. Eu sou saúde. Eu sou vida. Eu sou luz. Eu sou Deus. Agora você, na condição de uma fagulha de Deus, fale com a vibração da convicção. Fale para todas as suas células ouvirem. Fale com a voz da plenitude. Vá falando e elevando suavemente a voz. Fale pausadamente e com a energia da certeza. Eu sou vida. Eu sou saúde.
Eu sou energia divina. Eu sou bondade. Eu sou luz. Eu sou amor. Eu sou Deus. Fim do capítulo 16.